Ainda esse ano, se faz sentido ter uma DSLR ou já investir na mirrorless? A gente vai responder sobre isso nesse vídeo aqui. Então já assiste até o final, vai deixando o like, se inscreve e ativa o sininho para você não esquecer. Vamos esclarecer com as câmeras em mãos, um R5, por exemplo, e uma 5D Mark IV. Vamos lá. Recebo essa pergunta quase sempre, tanto aqui embaixo nos comentários do YouTube, quanto no direct no Instagram, que está aparecendo ali em cima no cantinho para vocês. Fica o convite, inclusive, quem quiser acompanhar bastidores de trabalhos e muito mais, já vai estar por lá, certo? A resposta básica desse tipo de pergunta seria o clássico depende, mas eu vou colocar pingos nos is de por que de repente você deveria optar por uma mirrorless, de por que de repente você deveria permanecer com a sua DSLR. Vamos falar disso um pouquinho com atenção. Para isso fazer sentido, a gente precisa ilustrar alguns cenários. Se você hoje é uma pessoa que está entrando no audiovisual e pela primeira vez vai comprar uma câmera do zero, mas você tem algum capital, alguma receitinha para fazer isso, né? Já tem um orçamento pré-estabelecido. Não faz sentido hoje, pelo menos no ano de 2025, você que não tem nenhum equipamento e tem o dinheiro disponível, optar por uma DSLR. Não faz sentido. Já é uma tecnologia, já está um pouco passada, que você vai explorar muito menos potencial e que pode, dependendo do nível de produção, dependendo do que você vai fazer, te deixar na mão em alguns sentidos. Vantagens, a bateria, indiscutivelmente, vai durar muito mais aqui do que nessa. O investimento de baterias teria que ser muito menor e, consequentemente, as lentes, se você não está usando um adaptador, assim como esse, as lentes nativas aqui de uma DSLR, por exemplo, como a lente EF dessas, vai ser muito mais em conta comparado com o mount RF. Mas se o cenário é o seguinte, você tem a DSLR e está pensando em dar esse passo para cima, de subir o nível, de fazer um investimento um pouco mais expressivo, de alguns milhares de reais, está querendo pegar uma câmera como essa ou algum outro modelo de mirrorless, tudo bem, isso faz um pouco de sentido na lógica da evolução da escadinha da profissão. Perfeito. Mas o que eu faria? Só sairia disso para isso depois que todo o setup tivesse resolvido. Você tem a sua câmera DSLR boa, show de bola, isso hoje atende a demanda do mercado, perfeito. Você já montou o seu kit de lentes, que vai atender às demandas que você tem atualmente, perfeito também. Já gastou todo o dinheiro que você podia gastar na parte de iluminação, tochas, modificadores, rádios, o que quer que seja, beleza, show de bola. Antes disso, você já tem um notebook muito bom, com a capacidade de processamento alta, com um armazenamento interno muito bom, porque os arquivos daqui naturalmente vão ser muito mais pesados do que o que você cria aqui hoje. A gente está falando de praticamente o dobro de capacidade, né? A gente está aqui 30 megapixels, 25, 30 megapixels, e aqui a gente está falando de 45, certo? Você tem um salto muito grande nesse processo e um peso de arquivo de RAWs muito maior. Se o cenário é esse, se você já tem a sua DSLR, preparou todo o seu kit de iluminação, de rádios, de modificadores, o seu computador vai dar conta desse upgrade, aí beleza, chegou o momento de pensar em gastar seus 30, 40 mil reais numa mirrorless com certeza. Porém, repito, se você hoje não está com esse setup preparado, não adianta nada dar espaço nesse momento que você vai estar subutilizando o dinheiro que você tem. Você vai conseguir chegar a níveis de entregas muito superiores, de qualidade ótica, de textura, de tudo isso, investindo muito mais em lentes e iluminação antes mesmo de fazer essa troca de cor. Eu já falei disso em algumas outras vezes, em alguns vídeos aqui do canal, e mostra os bastidores desse dia a dia aqui também. Então, mais uma vez, deixa a inscrição, ativa o sininho, dê o like se você ainda não deu. Eu te espero no próximo vídeo, que já vai começar. Valeu!